aqui para mais um episódio, mais um tema muito especial. Eu sou a Débora Dalanese, quero dar boas-vindas a vocês para mais um conteúdo. Eu sou Vanessa Ribeiro, muito feliz de estar aqui de novo com vocês, mais um episódio. Hoje a gente vai falar de um tema muito... que as pessoas buscam muito nas minhas redes sociais, são as cores. Estamos com convidadas especiais, a gente vai falar sobre as dificuldades de colorir, as dores e as delícias de um projeto colorido, tabus que envolvem esse tema, então vai ser um papo muito gostoso, né, Debbie? É isso, antes da gente apresentar nossas convidadas, mais uma vez agradecendo a Masco, nossa grande parceira, né, Van? Sim. A Masco está sempre presente, tanto na montagem do cenário, quanto na proposta para os nossos clientes, trazendo boas soluções, boas opções. Parcerona, muito artesanato, né? Muito artesanato brasileiro, uma curadoria super especial por trás. Então, Tainá, muito obrigada por mais uma temporada junto com a gente. É isso aí. Bora lá, Van. Vamos lá, vou apresentar a nossa primeira convidada. Ela é engenheira química de formação. Tem mais de 15 anos de história na indústria química. Hoje está à frente da gerência de marketing de cores e conteúdos da Suvinil. Responsável por dar vida e cara a todo o conteúdo do colorido que chega para todos nós por meio da marca. Ama um doguinho e muito rock and roll. Ela é... Isso é por conta de vocês. Silvia Grácia. Eu não lembro de ter mandado isso, mas... doguinhos e rock and roll. Muito bem, bem-vinda, Sil. Obrigada, é uma delícia ter você aqui. Muito bom falar. E a nossa segunda convidada, ela é diretora criativa, pesquisadora de tendências e cores da Suvinil, designer, criadora de conteúdo e transforma qualquer coisa em uma história cinematográfica. Quem acompanhou o último estudo de cores da Suvinil, anunciado este ano, deve entender bem do que eu tô falando. Ela é a Bruna Galiano, bem-vinda. Que delícia. Gente, que gostoso falar de cores, né? A gente tá num cenário muito colorido hoje aqui, as apresentadoras combinaram. Especialmente. Exatamente. Para dar essa vida. Cor é vida, né? Vou começar perguntando para Sil. Queria que você contasse um pouco pra gente da sua trajetória, como você chegou no marketing e como essa carreira mudou essa sua visão sobre o mundo das cores. Bom, é bem maluco mesmo, né, a trajetória, porque eu não planejo muito, assim, o que eu quero fazer? Sabe aquelas perguntas profissionais, o que você quer daqui... Onde você quer estar em 5 anos? Eu falei, sei lá, gente, não sei onde vou ficar amanhã, né? Mas pela minha formação técnica, eu fui para a indústria química e em estágios, coincidentemente, eu fui trabalhar num laboratório de cores, desenvolvendo cores na bancada, tal. Mas na minha cabeça era só um estágio, tal. Fui fazer meu TCC sobre pigmento perolado, mas nenhuma conexão, assim, que eu falava, nossa, é isso que eu quero para a vida. E aí depois, dentro ali da indústria mesmo, fui indo para outros lugares e fui para o marketing, mais para a área comercial. E eu falei, cara, é isso que eu quero, né? Assim, laboratório é muito legal, mas é uma rotina, né, diferente. E eu falei, bom, área comercial, marketing, é esse caminho. E aí eu fui para um lado um pouco mais técnico também, dentro da indústria química. Mas, de alguma forma, parece que às vezes é um chamado, né? Você fica sempre em volta de assuntos que permeiam, ou a cor... ou evento, que não tinha tanto a ver com um lado mais técnico. Então eu sempre olhava para o lado técnico, ali trabalhando na indústria química, mas sempre do lado, tem um evento aqui, deixa eu ir lá cuidar disso, deixa eu ir organizar. Você acha seu próprio perfil de pessoa mesmo? É, uma coisa mais relacional, né? Então eu ia mais para esse caminho. Enfim, aí nessa trajetória como um todo, tem toda uma parte técnica, né? Quando a gente pensa num produto, numa tinta ou na indústria. E aí eu fui cair numa área que olhava para a tinta em si, mas o sistema tintométrico, a máquina que faz, né, pigmenta as cores que você leva da loja, tem toda uma parte operacional ali. Mas eu comecei a olhar e falei, peraí, mas tem a parte operacional? Eu falava, putz, legal, mas achava chato. Mas eu falei, cara, por que esse povo usa tanta cor igual? Aí eu fui começar, assim, a investigar essa coisa do tipo, por que isso acontece? E aí dentro da Suvinil tinha essa área de cores... ela era de uma forma... Cada área do marketing cuidava de um pedaço. Então, comunicação cuidava do estudo de tendência. Não do estudo, do lançamento de tendências. A outra área de pesquisa cuidava do estudo. A área de produtos que eu estava, olhava se as cores tinham um preço bom ou não. E era tudo... E o trade, eu botava no mercado. Aí eu falei, cara, isso tá muito espalhado. Vamos começar a juntar as coisas? E uma coisa tão linkada à outra, né? Exato. Tão fomenta a outra. E aí eu falei, acho que falta ali, né? Unidade. Um olhar sobre tudo isso, né? E aí eu acho que eu fui, assim, meio que me apaixonando para olhar para fora mais do que para dentro, assim, do mercado.
E aí eu comecei a ficar muito intrigada. Por que o raio do povo só usa cor clara? Eu falei, não é possível, deve ter alguma explicação. Preciso fazer alguma coisa. Então eu fui indo investigando por esse caminho, e aí foi em um momento que a gente falou, vamos unificar e fazer um trabalho voltado para a cor, né? Então, porque quando a gente olha hoje para tinta, né, ou para o negócio, tinta é tinta, gente, é tinta. O que conecta emocionalmente com as pessoas na hora que a gente vai vender? É a cor, né? Então eu posso falar, você compra uma tinta ou você compra a cor para mudar o teu ambiente. Então eu acho que essa relação emocional, a gente consegue traduzir melhor o que a gente tem de proposta, né? De valor como empresa. E ao mesmo tempo também ser algo que se relacione com o consumidor, que ele veja a verdade naquilo, né? E a cor tem consegue. Conexão, né? Quando ele enxerga a verdade, ele se conecta com a marca de alguma forma. Então, o estudo de tendências, ele vai mais por esse caminho. Então, ele também era muito mais nichado, de a gente, vamos falar com um arquiteto, com um profissional. Não, temos que falar com todo mundo, né? Eu não sigo tendências. Não é por isso. Vamos aqui dar um recorte, opções para as pessoas. Então, a gente foi fazendo esse trabalho. Então, foi assim, foi meio no susto, assim, muito mais na curiosidade de falar, peraí, não é possível que todo mundo usa a mesma cor, né? E aí eu fui, assim, explorando esse universo. E só para fechar esse assunto, você conseguiu trazer essa unidade? Hoje é uma área mais coesa, assim, onde as pessoas são mais colaborativas entre... Sim, hoje a gente criou, né, a área, como era muito dividida, então hoje eu sou responsável por essa estratégia de cores. Óbvio que eu ainda demando do time de pesquisa, do time de campo, do time de produtos, mas hoje tem uma unidade maior ali. A gente tem uma governança em cima de cores, para que os outros times também possam opinar e trabalhar. Então ficou mais unificado, né, o olhar. Na mesma direção, né? E uma curiosidade aqui, quantas cores tem no leque? Olha, exatamente. 1733. 1700, isso, e 33 ou 88, mas é um número quebrado. Porque a gente fala mais de 2.000 cores, né? Porque assim, você quer fazer esse azul, a gente faz esse azul, né? Não precisa estar no leque. Então, é uma infinidade de cores. É muita opção. É muita opção para explorar. Bruna, você como pesquisadora de tendência, eu tenho assim 2 perguntas de partida. Eu queria primeiro que você contasse um pouco da sua trajetória e o que você acha dessa palavra tendência, né? Como é que você trabalha isso no mercado? Tá. A minha formação e minha trajetória é meio maluquinha. Minha primeira formação em gastronomia, depois eu fiz moda e eu sempre fui uma pessoa muito, muito curiosa. E sempre tive uma necessidade de aprender coisas completamente aleatórias. E lá na época que eu fazia faculdade, não era uma coisa muito bem vista você ficar mudando tanto e fazendo tanta coisa e trabalhando com coisa diferente. Mas na minha cabeça fazia sentido, eu sabia que um dia ia fazer sentido. E daí que agora faz, né? Diretora criativa, pesquisadora, então a criança curiosa tá feliz hoje. E eu lembro também de quando eu tinha 5, 6 anos que eu comecei a aula de artes, a primeira vez que eu ouvi e vi cores primárias e secundárias, que a minha cabeça quase explodiu. E eu desejei do fundo do meu coração que um dia, se eu fosse adulta, eu pudesse trabalhar com cores. Olha que legal. E deu certo. Ai, fiquei arrepiada. Voltando para São Paulo, eu encontrei a minha pasta das aulas de artes e eu lembrei exatamente desse dia, eu chorei horrores. Ah, que legal. Foi muito emocionante que eu voltei para cá para poder assumir o Revela, né, a pesquisa. E sobre tendências, o que eu acho é que se você vive no planeta Terra e convive com pessoas, não existe eu não consumo tendência, porque você não é um alecrim dourado que nasceu no campo. Se você está no planeta Terra, convivendo com qualquer um que seja, você está automaticamente consumindo tendência. Eu vejo que as pessoas normalmente entendem tendência como modismo, né? Então, isso aqui tá todo mundo usando. E não é tendência. Quando a gente fala de tendência, macro tendência, a gente está falando sobre comportamento humano. E a humanidade caminha todo mundo junto para essas tendências, né? Para essas macro tendências. Então, é legal ter essa visão, né? Porque super a gente legal. escuta. A gente falou semana passada sobre isso aqui. A gente estava num episódio de design brasileiro. E a gente falou um pouco sobre isso. Eu prefiro me afastar da tendência porque eu tô buscando a temporalidade. E eu mesma já falei isso, de preferir coisas mais atemporais. Mas o que você falou faz super sentido. Não é modismo, né? Sobre pesquisa comportamental. E aí, quando você pensa dessa forma... Faz todo sentido. Todo sentido. Porque a gente está vivendo a mesma coisa como humanidade. A gente está vivendo o mesmo
mesmo tempo. Então, é impossível você se desvencilhar do que tá acontecendo no planeta, do que está acontecendo com a humanidade. Ficar alheio, né, a tudo e falar, não, sou eu que estou inventando o meu próprio lugar. E no fim, o atemporal já foi tendência um dia também, né? E aí talvez ele tenha caído num lugar que hoje a gente não precisa dizer que ele é tendência, né? Ele faz neutro. parte. Ele é um neutro, claro. E a gente fala muito disso. Quando vocês vão lançar a cor do ano é um cinza. A gente não precisa lançar um cinza como cor do ano, porque é algo que todo mundo vai consumir naturalmente. Então eu não preciso dizer que cimento queimado tá na moda. Mas já foi. Já foi, né? Hoje em dia ele tá aí, consolidado, né? Mas ele talvez em mais ou menos proporção, algumas vezes você vai querer mais ou menos, né? E ao mesmo tempo a gente consumiu isso como tendência, um momento para ele chegar onde ele tá hoje, de ser ali um padrão. Um padrão, né? Sim. Não, e é esse o nosso trabalho aqui, né, Van? Ouvir sempre essas óticas diferentes, né? Porque a gente escuta, às vezes, rede social, né? A gente toca muito nesse ponto também, né? Os temas são discutidos e falados, tem muita autoridade, muita gente falando sobre os assuntos, né? E muito legal. E uma coisa também que eu acho interessante das duas, essa coisa inquieta de vocês, né? De já ter passado por outras áreas e de estar muito aberta a outros campos, além, né, da engenharia, né? Ou da tendência. Isso tudo agrega, né? Isso tudo é repertório para, seja buscar, seja criar, né, tendências ou paletas ou processos internos da empresa, né? Quando você fala, não faz sentido tudo isso ser avulso, tem que ser todo mundo junto. Então, eu acho que pessoas criativas caminham para esse lado da criação não literal, né? E a sensibilidade. Eu acho. Total. A Bruna falando e eu realmente me arrepiando aqui, porque tem sempre uma sensibilidade muito aflorada nos criativos, em quem trabalha com artes, e isso é sempre, eu acho que é uma coisa muito presente. Sil, sobre desafios agora. Algo muito pontual ou importante que você tenha vivido ao longo da sua carreira, assim, que você falou assim, cara, eu tive que passar por um desafio que me trouxe hoje num lugar de um aprendizado X, Y. Olha, bom, acho que vários, né? Assim, como vida, todo mundo, né, é desafiado a se movimentar, né? E pensar diferente. Mas eu acho que dentro desse universo de cor, que também para mim foi algo diferente, de assim, eu jamais imaginaria que talvez a minha carreira ia me levar até aqui, né? Mas eu me lembro nessa época de ficar assim, por quê que, né, só consome isso e tal? E eu levantar muito a mão, assim, gente... Oi, aqui, você quer ouvir a palavrinha da cor? Então, era um pouco assim, oi. E levantando essa bandeira. Então, é um desafio, porque no fim, é um pouco intangível, né? Tá bom, Silvia, então quantas cores estão vendendo? O que tá vendendo mais ou menos? E aí você, não sei, mas eu sei que é importante pro emocional das pessoas. Tá, mas como é que a gente calcula isso? Eu não sei, é meio subjetivo, né? Então, eu acho que esse é um desafio, de você conseguir... para uma empresa que visa lucro, né, que tá ali, tá bom, mas quanto que isso vai trazer de retorno? Como é que você consegue transformar uma ideia, um sonho, né, numa realidade? Então, eu acho que foi um caminho, assim, que me desafiou, porque eu, de fato, acreditava, que eu falei, não, gente, não é possível que todo mundo consome cor clara, porque tá todo mundo no mesmo lugar. Não é possível que todo mundo pense igual, né? Então, eu acho que foi bem desafiador de a gente levantar uma bandeira e falar, não, tudo bem, não é para as pessoas pararem de consumir o que já consomem, né, em cores claras, mas tem espaço, né, para as outras cores. E quanto vai retornar de venda, não sei, né? Mas e é um trabalho isso, né? Eu acho que é um desafio que você passa todos os dias ainda, não acabou, né? Eu acho esse desafio. Acho que não acaba nunca, né? É eterno. E isso, no fim, é um valor para a marca, né? É trazer esse valor, essa importância também de memória de marca. Putz, a Souvenir, é isso. Eu lembro o nome da cor hoje, tem nomes de cores muito icônicos. Então, isso é uma lembrança positiva para a marca. E é um pouco intangível. Então, eu acho que é um desafio de como, ainda mais eu como engenheira, né? Eu como engenheira tentando tangibilizar uma coisa que não é tangível, e no meu cérebro precisava ser também, porque a minha formação é essa. Então, é uma briga interna, às vezes, e é desafiador. Eu imagino. É uma pessoa de exatas trazendo a humanas aqui. É pura. Bruna, a alma de tudo é a criação. Você fala muito isso. O que isso significa para você?
Eu acho que... Acho não. Eu sei que o processo, quando a gente vive o processo intensamente, ele faz muito mais sentido. O fazer com calma, o fazer de verdade, estar ali presente, seja lá o que for, em qualquer área, você estar ali presente, se dedicando àquilo. O processo, acho que é muito mais gostoso do que só chegar ao fim e ver o teu projeto, a tua ideia pronta. Se você não consegue viver aquilo ali tudo, esse processo todo, qual é o sentido de você estar fazendo aquilo? Então, você está num processo criativo ou num trabalho ali que vai te demandar muito. E que demanda, né? Pensar e fazer e tal, e executar. Se você não tiver inserido naquilo de verdade, aproveitando, esse é o teu dia a dia, não é ver projeto pronto, não é ver uma pesquisa pronta, alguma ideia pronta. É o processo que é o caminho, né? O caminhar ali, que é a vida mesmo. Então, quando a gente fala de criação, né, de criatividade, a gente às vezes visualiza um produto pronto, né? Seja ele qual for. E a verdade é que a criação, ela tá em todo o processo, né? Acho que é isso também que você tá trazendo, total. né? Às vezes uma solução criativa para alguma questão, de como conduzir, né? Você já tá criando ali, né? Sim, vamos pro Revela, por exemplo. Era a próxima pergunta. Então vou esperar aqui. Tá. Como é que funciona isso de forma prática, né? Eu já ia responder. A construção desse processo, dessas escolhas, dessas cores do ano. O que o público vê ali é ele pronto, lindo, maravilhoso. Um catálogo, evento, filme, foto. Mas ele é um processo que é sempre duração de 1 ano, né? Então, eu já comecei o de 26. Era a minha próxima pergunta aqui. Eu falei, não quero saber. Falei, tá bom, ano que vem a gente conversa. Mas a pesquisa de tendência, você tem que estar constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ligada em tudo que está acontecendo no mundo, em todas as instâncias, cultural, social, política, econômica, natureza, tudo. Para poder entender qual é o mood, o clima da humanidade, o palavrão alemão, Zeitgeist, entender qual é o clima que a gente está vivendo ali. E nessa pesquisa de cor, a última coisa que a gente vê é a cor. Então, primeiro entender o que está acontecendo. Eu monto um painel semântico gigante, muito gigante mesmo, uma parede inteira. Tem que ter escada para poder montar, com imagens que eu vou coletando. Que eu já comecei agora de 26, né? Vou salvando pastinhas de coisas interessantes que eu tenho visto desde o lançamento de um designer XYZ em tal cantinho do mundo que eu achei interessante, até um meme aleatório do saquinho de lixo, sabe? Então, para poder entender, porque assim, meme também é linguagem hoje em dia, né? Então a gente consegue entender ali O que tem por trás, né? o que é, o porquê que você tá tirando sarro, ainda mais aqui no Brasil, tá tirando sarro das nossas próprias desgraças com meme. Então, o olhar esse todo, montar esse painel, entender os moods, entender como separar esses moods, que daí vão se transformar depois em paletas, começar a entender como as cores e as formas estão se comportando em cada grupo desses. Como que a gente vai contar essa história, ter essa narrativa, porque a gente precisa contar uma história, né? Não adianta só chegar lá e falar, usem tais cores. Sim. Então, entender tudo que está acontecendo para entender como contar essa história, também de uma maneira que seja vendável. Porque também não adianta chegar e contar de qualquer maneira, né? Querendo ou não, no final a gente está vendendo tinta. Então precisa ser um negócio que seja inspirador, mas que seja vendável. E eu acho que a gente escolhe uma narrativa, porque tem vários caminhos, né? E a gente tem que escolher. Uma das coisas que a gente fala, acho que até Mas isso vem depois. vem depois, ele vai mais Como pro final. essa ordem, assim, identificar todos esses comportamentos, montar o nosso painel de ideias. Identifica os comportamentos, monta esse grande painel com as imagens que já foram selecionadas durante o ano. Tem uma narrativa ali nesses. Você vai, tem agrupamentos, né? Mas elas podem mudar. Nesses agrupamentos, a gente começa a entender pequenas narrativas. Às vezes, uma se funde com a outra. Tá ficando mais forte. No início do Revela 25, a gente tinha 7 paletas. E a gente entendeu que era coisa demais, precisava ser 5. Então, 4 se fundiram em 2. E daí a gente entende ali, e quando entende esse mood, as cores já começam a aparecer e vai tudo meio que sendo junto, assim.
E no meu processo criativo é sempre meio sofrido, tipo um trabalho de parto ali, sabe? Que eu sei que o negócio tá chegando e daí sempre tem muito choro, me emociono muito sempre. Até a hora que num momento completamente aleatório me dá um estalo e a história vem inteira. Liguei pra Sil e tipo, eu sei o que vai acontecer nessa história. É muito louco isso, porque nós somos criativas também. E eu tenho uns insights, assim, ou no banho. Né? Isso, assim. Ou, sei lá, agora que eu acordo de madrugada, meu bebê. Sei lá, Malu mamou, virou pra dormir, soluciona um problema, assim. Você fala assim, putz, é isso que vai resolver isso. Algo que você volta nem a dormir. tava pensando naquele momento. Nada, você tava dormindo. Parece que aleatório. é igual o compositor que fala que ou veio a música e a melodia juntas, ou, sei lá, veio a melodia inteira como um sonho e aí você foi lá e passou pra outra letrar. Ou você ouvir, né? Então é um processo que eu acho que tem um trabalho que é muito focado, né? Principalmente a Bruna ali, né? Imersa, e depois você você abre e fecha, né? Então você abre num momento para ouvir, coletar, depois você vai lá sozinha, deixa eu ver, depois você abre de novo, porque eu acho que essas interações que vêm de fora, ou do tipo, puta, eu vou dar um descanso, vou fumar um cigarro, né? E aí, de repente, dá um estalo, porque se passou um carro na rua, que aquilo te levou a outra alguma coisa. Né? Eu ia perguntar isso, essa relação de como que funciona essa fusão entre empresa, equipe de marketing, com esse seu processo. Você apresenta, as pessoas compartilham, comentam, voltam. Eu montei primeiro toda a estrutura, a pré-história. Era a pesquisa pronta, mas de uma maneira, a história meio crua. Aí, Silvia, vem aqui pra casa. Aí foi Silvia, foi Isa, Rebeca, a turma. Eu falei, gente, senta aí que eu tenho uma história pra contar. Aí conto ali, e daí começa ali uma troca, um brainstorming pra ver se faz sentido. Às vezes entram uns pitacos, às vezes eu falo, não gostei, obrigada. Ou às vezes, tipo, nossa, isso é genial. Aí eu vou lá, dou mais uma polida pra daí apresentar oficialmente. Mas a Sil é a pessoa que é próxima de mim esse processo todo ali, que diariamente vou mandando mensagem, a gente vai trocando. A gente vai trocando, né? Muito. Uma vez por semana ali, reunião mais intensa. E tem um trabalho de previsão também, né? Porque quando você fala, eu tô antenada, eu estou alinhada com tudo que tá acontecendo hoje, né? Mas eu vou lançar essa cor daqui a um ano. Sim. Né? Vocês têm que fazer esse trabalho também, né? Meio de futuro. Mas a pesquisa de tendência sempre Ela pra já frente, olhando pra né? frente. A gente sempre faz ali, lançado agora, mas é o que o que quereremos. Sim, mas é baseado no que a gente vive hoje, certo? Que são previsões de futuro, né? Estudo de tendência é sempre uma coisa meio mandinale. E é muito doido quando você fala que você acabou de ver um lançamento de um designer de moda com as cores do ano. Sim. E aí você fala, cara, acertei demais! Né? Hoje foram 3 imagens das 3 cores do ano juntas, na mesma foto, no mesmo look, do desfile. E pra gente ver como tá tudo interligado, a cor tá interligada, não é um negócio também de eu escolher a cor, são as cores que vão se mostrando. O meu trabalho é estar ali atenta ao que elas estão querendo falar e quais delas estão querendo se mostrar mais naquele momento. A gente tem um olhar, assim, pro futuro, do tipo, a gente tá falando da cor de 25, né? Mas ela meio que tá acontecendo já, né? Mas tem anos também que muitas vezes a gente sabe que a gente às vezes tá um pouco à frente do que tá acontecendo. Então, o exemplo do eclipse, né? Que foi a cor de 22, que é um verde cítrico super polêmico. É aquela coisa, ame ou odeie, porque é uma cor meio... Ela foi intensa e ao mesmo tempo um verde meio esquisito, amarelado e tal. E quando a gente falou, essa é a cor, óbvio que muito calibre, porque a gente via ela muito na moda naquela época. Moda. De repente você viu as vitrines todas com um bando de roupa verde cítrico, verde limão, até hoje, né? Se você pegar de 22 pra cá, a quantidade desse verde cítrico aparecendo. Então a gente falou, cara, essa cor ainda acho que é um pouco ousada, é demais nesse momento, mas a gente acreditava que a gente precisava trazer ela. Então, às vezes, a gente calibra que a gente às vezes vai lançar algo que, putz, não tá na hora, mas
Faz sentido. Vamos investir, vamos arriscar nisso aqui. E ela vai vir depois. Aí as pessoas, às vezes, na hora que lançar, não entendeu por que aconteceu, mas lá na frente ela vai falar, puta, entendi. Aquela cor, por que eu tô gostando disso agora? Faz sentido. Né? Então, às vezes, tem esse ajuste. Então, e aí eu acho que, ultimamente, como tudo tão acelerado, é muito difícil mesmo a gente ir lá muito na frente, porque a gente meio que tá vivendo já lá na frente, né? A gente já tá lá, né? Por conta de tudo que a gente tá de conexão, né? Então acontece tudo muito rápido. Então ele é lá da frente, mas ele meio que se espelha no que a gente tá vivendo, né? Não, perfeito. E aí você falou um pouco da moda, né? A Souvenir esse ano mudou um pouco a estratégia de marketing, né? E se fez presente aí em grandes eventos. São Paulo Fashion Week, Rock in Rio. Como é que foi essa estratégia? O que vocês buscavam? Foi um pouco dessa história de que a gente precisava sair um pouco da bolha que a gente fala, né, do arquidesign. Então, o nosso público hoje, não necessariamente só o arquiteto e designer que consome, mas é essa bolha que consome de home decor e tal, né? E a gente sabe que a gente tem um trabalho bastante consolidado nesse meio, e as pessoas esperam, né, das marcas, né, principalmente desse universo, que vão lançar a cor do ano e tudo mais. Agora a massa, né, então o consumidor final, que também é um público que a gente conversa bastante, fica meio, tá bom, o que é isso, né? Então foi uma decisão de a gente também tentar desdobrar o que a gente chama de revela, que é o nome do estudo, para a cor do ano, porque para o consumidor o que é revela, né? A cor do ano, para ele é mais palatável isso. E aí para a gente ir para a massa, a gente tem que ir em eventos que as pessoas, principalmente o jovem, né? Ele está mais próximo, está mais conectado ali com esses universos. Então, para ele pensar na música, na moda, é muito mais o dia a dia. Então, como é que a gente se insere no meio que ele tá para de fato ele ser impactado e falar, putz, não sei se eu vou usar, não sei se eu vou pintar ainda, mas eu já entendi que tem uma marca fazendo isso aqui. Então, foi uma decisão mesmo, principalmente a gente já vinha há alguns Isso tá anos. bem amarrado também com o storytelling ali que vocês contaram no dia do Revela, né? Os próprios artistas Coletivo, que aparecem nos vídeos, Sim, né? Sim. Eu acho que isso Foi tudo já tudo estava muito bem amarrado, né? Foi tudo muito bem amarrado ali. E é isso, falar com a moda, até com a gastronomia. A gente foi selecionando pessoas ali que pudessem conversar com outras bolhas que não seja a nossa. Porque a Souvenir já conversa com um público ali fiel, né, que consome. Que outras bolhas, né, que outros segmentos a gente pode falar e que tem conexão, que a pessoa fala, olha, faz sentido. A gente, por exemplo, se espelhar em comida, né? O que a gente come hoje é colorido, né? A gente Então tem corta essa em relação, tudo, né? Cortar em tudo. Então a gente tem que abrir expandir esses segmentos, né? O nosso curso de cores, que chama Vemos Cores em Você, tá pausado por um tempo. E a gente começava o curso com um módulo que chamava Cores em Tudo Que Eu Vejo. E esse nome apareceu meio num sono, assim. Acordei e falei pra Duda, isso. Enfim, e a gente começava mostrando gastronomia, moda, cinema, tudo isso, né? A cor. Não, no cinema, quando a gente vê a história dos filmes ali, dos personagens, é sempre contada. E a grande maioria deles com a história, a cor narrando, né? O desenvolvimento de cada personagem. Fotografias, A escolha da cor, né? da saturação, Tudo, né? tudo Tudo escolhido diz a dedo algo. ali, né? Nada é por acaso. Tá em tudo. E tem um negócio, né, nesse conceito do top of mind, né? Eu acho que nem a Bruna falou agora há pouco, né? No final a gente vende tinta, né? Então, assim, quando a gente fala em tinta, lá no escritório a gente brinca muito que é o senhor Souvenir, né? Porque é uma coisa que já vem... Pra gente é a mamãe sua. Toda uma família. Já vem na cabeça, né? Então, tinta, souvenir. Agora, o que eu agrego além, né? Então, esse trabalho E achei que foi tão muito assertivo. importante. Vocês estavam muito, assim, pipocando nas redes sociais. E é o que você falou, né? Trazer o jovem pra dentro desse mundo, eu acho que, cara, é conexão imediata. Eu não sei, é que eu sou suspeita pra falar desse tema. A gente chegou à conclusão aqui que eu acabo vivendo numa bolha, que eu acho que todo mundo faz projeto colorido, todo mundo ama cores, tá todo mundo aqui, ó, rena, verde garrafa. E não. Então, assim, cara, precisa, né? Eu não consigo entender. E no fim, o jovem é o consumidor do futuro, né? Exato. Então, como é que a gente tem aqui uma marca, né, super tradicional, de 60 anos, que é um senhor, né, uma senhorinha, assim, mas a gente tem que conversar com esse futuro, né? Então, a gente, como marca, a gente também entende que a gente tem que estudar esse consumidor que vai vir aí, né?
Então, a gente tem que estar na cabeça dele. E aí eu vou falar com ele sobre tinta. Ah, é fosco, acetinado? Ele tá falando, amiga, eu não Oi, quero querida, saber disso. calma. Agora, se tu tá falando, né, de emoção com ele, vai fazer mais sentido, né? Sim. Antes de falar de como ajudar a gente a escolher cor, e acho que o novo leque ele entra nesse lugar, vamos falar das três cores. Por que 3 cores? Vamos dar o nome, né? Tá todo mundo querendo saber. Quem não sabe vai saber agora quais foram as cores. A pesquisa fala muito sobre coletivo, né? Sobre formação de novas comunidades, movimentos migratórios. E a gente está vivendo, assim, tempos caóticos. Tem muita coisa acontecendo. E se tem muita coisa acontecendo, a gente está falando de coletivo, que sentido faz trazer uma cor só para representar tanta coisa? Uma cor não é coletiva. Então... Nem duas, porque nem duas, daí você virou não uma tem, duplinha. você não tem ali o terceiro que discorda de tudo, né? E já há algum tempo, assim, eu estava pensando em alguma ideia de, será que precisa ser uma cor só? Aí cheguei e falei, Sil, e se? É o E momento. Se? E se? Falei, acho que faz sentido. E a Sil falou, faz sentido. E daí a gente tem essas 3 cores: despertar, marrom luxo e sossego noturno. Elas contam ali a história de um dia corrido, né? Do amarelo, do sol nascendo, da manteiga no pão, que traz essa energia do novo. O marrom luxo, que fala da terra mesmo, da terra que nos nutre, que tudo nos dá. E também do luxo contemporâneo, que é ter tempo. E o sossego noturno, que é esse azul avioletado, que é mais híbrido, que fala dessa fusão de humanidade, natureza e tecnologia. Eu adorei que entrou o marrom, eu preciso dizer. E ele é perfeito, ele é lindo. Porque o marrom foi renegado por tanto tempo pra tudo, pra moda, pra decoração, não é? Assim, eu odiava. O marrom é uma Eu cor, também sempre... sei lá, uma cor de velho. As pessoas uma falavam. coisa antiga. É uma coisa antiga. E eu falava, gente, Fora de mas moda, o marrom... Mas ele é um amei. marrom muito bom e ele também muda muito dependendo da luz. Ele é bem vermelho, né? Ele é bem muito profundo, bonito. assim. Eu vou contar um recorte sobre essa história. Acabei de fazer um projeto com as 3 cores. Vocês vão ver em breve. Eu pintei o estúdio que meu pai tá morando. Meu pai teve um AVC, fica com algumas sequelas. Eu trouxe ele para morar perto de mim e mudei ele de casa. E aí resolvemos fazer o estudo na casa dele. Meu pai é um cara que trabalhou a vida inteira com cavalo. Um cara que foi boia fria. Então, as coisas da terra tá sempre muito nesse lugar. É um cara que hoje vive em casa, sentado. Então, o tempo para ele hoje tem outro significado. Então, você foi me falando e eu fui conectando isso. E ele tava num apartamento branco. Gente, vocês vão ver em breve. Vocês não têm noção do ele que gostou? Ele amou. E assim, ficou num lugar que parece que conta a história dele. Que legal. Acolheu de um jeito, assim, a gente fez um barrado marrom e brincou com despertar no segundo, acima dessa faixa. E a gente brincou com o sossego em quadradinhos, fazendo uma volta. Assim. Agora eu fiquei muito curiosa. Gente, não, Bruna, aguarde. O mais legal é que, assim, vamos usar aqui esse espaço como um laboratório, mas como aquilo trouxe, porque são 3 cores que juntas... Elas ficam muito boas. E assim, mas é desafiador, né? Você fala assim, vou usar 3 cores na casa de um idoso. Como é que será que ele vai se sentir dentro desse espaço? Ele tá todo orgulhoso, porque, né, é um lugar todo, Filha que fez. E eu achei que se conectou muito com essa história de vida dele, assim. Que legal. É que eu acho que a gente tem essa coisa dessas memórias afetivas, né? É sempre uma casa da avó, casa de alguém do passado, que a gente via isso. E a gente tem pesquisas, né, que mostram, principalmente em carro, né? Quando a gente olha o quanto os carros passaram de ser mais coloridos para ser mais cinzas, brancos e tal, né? E a gente, como ser humano, começou a ir para esse caminho, né? Do cinza, do neutro e tal. Só que as nossas memórias são muito voltadas para essa coisa da terra. E a variante amarela que ele tinha? Então, era tudo muito colorido. Esse é amarelinho, a variante. Você lembra? Lembro. Meu pai tinha um Maverick dessa cor. Olha lá!
Então eu a gente tenho tem foto no muita capô memória. desse carro. E aí, quando a gente, acho que desperta para essa memória, você acessa um lugar no cérebro lá que você fala, cara, era isso que eu precisava. E você não sabia que você precisava. Não. Aí você fala, era isso, né? Muito Mas eu acho que o Revela atual, ele conversa também com as pessoas que querem uma Sim. paleta mais neutra. Super. Porque, por exemplo, o tom de azul, né, ele é calmo, assim, ele pode ser base também, né? E de repente não ir para base bege, cinza, Sim. branca. É por isso que eu acho que nessa história que a gente falou, por que tem que ser uma cor do ano, né? E é por isso que a gente também não lança é só isso. A gente tem uma paleta lá de 30 cores. Porque a gente monta ali um grupo de cores. Cara, eu gosto de colorido, tá aqui. Eu gosto de neutro, tem aqui também. Então a gente faz meio que um apanhado de cores tanto mais neutras quanto mais coloridas, para que as pessoas possam, putz, eu não gostei de nenhuma das três, tá tudo bem, você não precisa gostar, né? Então aqui tem algumas opções, né? E se não gostar de nenhuma das 25, a gente tem outras 1.700. Exato. Tudo bem. Não, e eu acho que quando você entrega essa paleta pra gente num estudo como esse, você já fez facilita uma a curadoria, vida né? É uma de quem não curadoria. sabe usar cor. Exato. Então, quem não sabe usar cor, Tá pronto. pega essa paleta e você já tem sabe o que opção. tá ali. Funcionam, aquelas cores juntas funcionam. Então, é só aplicar. E também a gente tem no catálogo que dá para baixar no site, tem algumas combinações que a gente Tem, já montou usa, ali, né? que são entre paletas, não necessariamente você só pode usar a cor que tá da paleta 1, sabe? Sei. E, inclusive, nesse estudo, as cores migram entre uma paleta e outra, né? Para poder mostrar também a diferença o significado que cada cor tem em diferentes grupos. Da mesma maneira que a gente tem um significado em cada grupo que a gente frequenta, né? Então, as cores migram assim como nós. Sim. Cor existir tem a ver com essa... Tem. Cor existir, né? A junção de duas palavras para nomear 3 cores. A gente achou que fazia sentido também. Até porque, como eram 3 cores, e a gente sempre bate muito no nome da cor, né? Então, conforto, mantra, eclipse, sempre fica muito forte. A cor do ano tal é a cor tal. Como que a gente ia contar? É marrom luxa, despertar sossego, é muito nome pra gente comunicar. Então a gente falou, esse ano, mais do que serem 3 cores, a gente precisa de um conceito que abrace as 3. Porque a gente tinha que ficar falando uma por uma. Então, a gente trouxe também a agência, né, para trabalhar com a gente e pensar num conceito que abraçasse isso. Pensar no nome, né? Como nomear as 3 juntas, né? ali. Isso. Então, e foi um conceito muito assertivo, que eu acho que ele não permeia só esse ano, esse estudo, mas eu acho que ele é muito verdadeiro, também é um insight muito verdadeiro sobre a gente, ser humano, né, de coexistir com natureza e tecnologia, e ao mesmo tempo a cor ali está inserida nisso, né? Então eu acho que ele foi muito verdadeiro para a gente também olhar que as cores fazem parte, né? Desse caminhar nós como humanidade. Então fez muito sentido, não só para esse estudo, mas pra gente, quando a gente olha pra gente como ser humano, sabe? Você não precisa só existir, né? Você pode coexistir, exato. então... Uma boa Façam mensagem. né? Vamos falar do leque? Vamos. Conta aí, me conta. Porque, né, essa busca de trazer uma inovação nesse leque, facilitar a vida aqui do Arc Design e até do próprio consumidor Exato. final, né, Sil? A gente tem... Eu fiquei bastante surpresa de como que o consumidor final consegue entender essa linguagem. Até porque a gente falou, cara, isso é complexo, né? E aí, é essa história, né? Aliando a parte técnica ou racional com o emocional da cor, né? Então, existe uma técnica por trás da cor. Não é só o que a gente está vendo, a minha percepção, ou, eu vejo verde, você vê azul. Existe, né? Então, cor é percepção. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma técnica por trás, porque isso nos ajuda a tirar só o olhar da percepção, que cada um vê de um jeito, para falar, olha, ela tecnicamente se comporta assim. E essa é a dificuldade da gente usar cor, né? Não só o profissional Arc Design, mas o próprio consumidor, ele não sabe. Então, na minha memória afetiva, é terracota, mas no fim aquilo é um laranja. Ou ele pode ser vermelho, né? E aí, tecnicamente, a gente não sabe, a gente não tem esse repertório. Então, acho que trazer ali um código unifica um pouco essa história. E aí a gente foi buscar, né, padronizar as nossas cores também, para que a gente também, numa linguagem técnica interna, pudesse, né, falar com nossos times sobre desenvolver novas cores ou não. E aí a NCS, que é uma empresa sueca,
eles fazem padrões de cores para o mundo, né? Então eles têm um sistema, eles estudaram essa história da percepção humana versus, né, a real propriedade da cor e fizeram ali um combinado. Sim, a percepção humana existe, mas existe também uma técnica por trás. E aí eles conseguiram codificar as cores que a gente vê. E aí a gente trouxe isso para o leque. Então hoje o nosso leque tá ali, a gente pode dispor o leque de 1000 formas, né? Eu posso começar pelos coloridos, tanto faz a forma que a gente coloca ele. Mas os códigos foi para tentar trazer o que eu tô vendo ali. A minha percepção é de que isso é um laranja, então você vai saber lá dentro. A cor nunca é uma coisa só, é pelo menos um combinado de duas, né? Então se eu tenho um laranja, eu tenho amarelo e vermelho, aí no meio é o laranja. Mas eu tenho mais vermelho, eu tenho mais amarelo nesse laranja. Então você consegue descrever. Eu tenho mais vermelho, então ele fica um pouco mais avermelhado, mais quente, ou ele está mais amarelado. Então a combinação desses códigos vai dizendo pra gente o que eu estou vendo de fato. Por mais que minha percepção seja diferente, mas eu sei que aquela cor é isso. E isso ajuda muito, principalmente o consumidor e os arquitetos, que vão usar muitas vezes os neutros, né? Os acinzentados. O famoso cinza que ficou rosado ou verde. verde. E a culpa é do arquiteto, a culpa é da loja, que ficou verde. Então, na hora que você olha para uma cor que parece cinza, se você for lá ler o código dela, você vai entender que ela não é um cinza. Por exemplo, o crômio. Não é cinza. Não é cinza puro, ele é um amarelo. Isso vai virar corte, hein? Porque isso daí vai ser polêmico. Qual que é o percentual? Conta aí. Eu sei até de cabeça, porque a gente fala tanto crômio. E ele é um amarelo com 20% de vermelho. Olha só. Então ele é um laranja. Ele é um laranja. Ele é 20% de vermelho, ele é mais amarelo do que laranja, do que vermelho. E aí ele tem preto e quase nada de cromático. Então o cromático dele é muito baixo, então a gente quase não vê essa cor. Por que ele parece tão neutro quando a gente olha para ele? E ele realmente é muito neutro quando a gente olha. Porque o amarelo para nós, principalmente brasileiros, a gente é muito solar, né? Então a luz do dia para nós é a nossa referência de neutro. Então como ele é quente, ele é um amarelinho quente, para nós ele é a referência de que isso vai ficar neutro na minha casa. Mas a gente tem os mais esverdeados, os mais azulados. E às vezes, dependendo da luz... Fica azul, né? Ele fica azul. Então, se ele tiver ali, vai ter o código da cor, você vai saber, não é neutro. Ele tem azul, tem verde. Então, você consegue identificar. E isso ajuda, de fato, talvez até essa conversa, né, do consumidor, o cliente de vocês, com o arquiteto ali. Olha, você gostou disso? Mas vamos testar ali para ver se de fato não vai ficar verde, vai ficar amarelo, vai ficar azul, né? Quando eu tive essa notícia que o catálogo teria estaria codificado, eu fiquei muito animada, porque assim, eu acho que sai da coluna da subjetividade para ir pro objetivo. É o que eu acho, é o que tá dizendo. Exato, não é assim, tô gostando porque é bonito. Não. Calma, que cor você quer? Quais são as cores que você gosta mais? Vai ter um azul aqui nesse fundo, tudo bem? Não tem? E para testar, né? Porque antes eu testo todas as cores, que eu acho importante. A luz muda a cor, então eu testo onde ela vai ser aplicada. Para escolher esses testes também virava uma, né? Hoje eu quero esse. Hoje eu quero... Agora não, agora você fala assim, eu quero esse, entre esse e esse. E o catálogo te dá. O que é muito legal é que com esse sistema, para você fazer combinação de cor, não tem erro. Porque você trava algum parâmetro de cor e ele automaticamente vai combinar. É perfeito. Trava a mesma quantidade de preto em 10 cores. Todos com a mesma quantidade de preto, as 10 cores automaticamente combinam. Travou cromático, qualquer parâmetro. Qualquer coisa que você travar ali, as cores vão combinar. Eu fiz isso em casa. Quando eu fui pintar em casa, liguei pra Silvia e falei, eu preciso fazer aqui um painel com azuis. E eu não quero nada muito aberto. Eu preciso que tenha bastante preto. E a gente conversou bastante. Ela falou isso. Nem podemos falar isso agora, porque ainda não lançou. Mas a gente conseguiu ser bem assertivo e ficou uma cara... Assim, é um painel com 3 azuis, mas tá sofisticado, tá equilibrado. Tá... E tem um segredo bem legal pra contar. Diga. Que, essa você conta pra câmera. Silvia descobriu. Quem descobriu? Ela descobriu, não sei se foi ela que descobriu, mas ela que me contou. Que quando as cores têm ali uma média de 30% de preto, elas automaticamente são mais sofisticadas. Elas são mais empoeiradas. E elas ficam, então, às vezes pode ser uma cor super cromática,
Mas se ela tiver 30% Pelo de menos preto, pelo menos 30% de preto, ela vai dar uma acalmada, não vai ficar uma cor tão brilhante. E para os nossos olhos ali, elas funcionam mais fácil. Isso é dica de ouro, não é dica de gente, verão, essa é de ouro. Por É. quê? Todo mundo tem medo de pintar, de fazer projetos coloridos e beirar o fã. Aquela coisa que é muito... Pop, né? Carnaval, pouco ai, sofisticado. muito gay. E assim, não, gente. Tem como fazer projetos incríveis, sofisticados, maravilhosos, coloridos. Né? Entra lá no Instagram da Quatrilhos. Entra no meu também. Ai, todos aqui, ó. Tá todo mundo nesse mesmo baile. E aí, assim, a gente que é arquiteta, né, somos desse meio, a gente tem uma base técnica, né, como estudo, como teoria de cores, etc. E o consumidor final? Vocês vão ter que fazer, já estão fazendo um trabalho para acessá-los, né? Porque o consumidor final que vai direto à loja escolher uma tinta, influenciado, seja por rede social ou sei lá, por qualquer outro meio, ele não sabe ler esse código, né? Então, no caso dele, mas foi isso que me E é surpreendeu. muito útil a ele. Me surpreende, porque toda vez que a gente conta dele na internet, a gente vai lá, vai fazer um conteúdo mais técnico, as pessoas param pra ouvir, porque às vezes na internet a gente não quer conteúdo muito longo, né? A gente tem que ser rápido. Tem isso. Mas todas as vezes que a gente tem colocado isso no ar, a quantidade de comentários, tipo, cara, interessante, não sabia, tal. Então, pra ele a gente tá vendo um valor. Como contar é mais difícil mesmo, porque é muito técnico, né? Mas a gente tem algumas ferramentas de... tem um ponto de partida. Então, por exemplo, a gente tem um guia de escolha de cor. Então, ele vai lá em 3 passos. Todos esses códigos estão por trás ali, né, codificados. Então, eu quero claro, médio, escuro. Isso quer dizer quantidade de preto. Eu quero mais vibrante, aconchegante. É a quantidade de cromático. Então, a gente já fez esse pré-trabalho para ele tentar ali fazer isso em 3 passos mais simples e chegar em cores. E o que a gente tem feito de trabalho, que eu acho que isso é muito importante, cara, pra gente, pra vida, né? Quanto mais opções a gente tem para qualquer coisa, menos a gente consegue decidir. Então, vamos num restaurante lá, pegar um menu. Nossa. Cada dia, você escolhe um Eu dia. tenho- Netflix. É isso, eu tenho uma teoria que eu sempre falo pro cliente Não dá. indeciso. Eu falo, olha, se tá muito indeciso é porque tanto faz. Exato. Você gosta de todas as opções. Então escolhe uma e vai. Porque Então- você tem certeza do que você não quer. É isso. Então, a gente tem tentado mudar também. Não, eu falo. Quase uma mãe dando uma bronca. Mas eu dou bronca. Então, tira de cor pra você. Tanto faz. Porque é tudo igual ali. exatamente Ele gosta isso. igualmente. Então, a gente tenta, por isso que o guia, ou tenta trazer o estudo de tendências. Cara, não precisa abrir o leque com as 1.500 opções na sua frente. Não. Vamos começar por aqui, ó. Tem 3 azuis. Mas não era nenhum desses. Tá bom, mas entre os 3, é mais pra cá ou mais pra lá? É mais pra cá. Aí você pega aquilo, vou abrir dentro daquele, aí eu abro um pouquinho mais. Então, é uma forma de a gente ir aos poucos. Porque se eu der tudo de uma vez, a gente fala... Tanto faz. Eu vou tanto no faz. neutro, né? Porque eu tô eu com vou medo. cinza. Vou enjoar. Sempre no Chrome. Mas é um trabalho de formiguinha, porque é na rede social, é na própria loja. E aí a loja, a gente não tem, né, o lojista ali que precisa fazer esse passo com ele. E aí na loja você está competindo com mais outras 1.000 informações ao mesmo tempo. Então, é bem de formiguinha. O site mudou junto com o leque? Mudou, o leque eles mudaram. A gente tem, principalmente para o consumidor, o guia, para que ele seja um ponto de partida. Legal. Mas a gente sabe que as pessoas adoram ficar navegando pelas cores ali. Você abre o leque, que é bonito, né? A gente vê aquela paleta e tal. Então as Todo pessoas mundo ficam quer, navegando. todo mundo quer falar sobre cor, quer sentir cor, quer Ai, ver. gente, é a coisa mais legal do mundo. delícia! Eu tô lembrando aqui da Bruna na aula, da primeira aula de artes, né? Quem não, né? E aí você Ai, se que bom. perde ali naquele mundo. né? Exato. E daí você se perde nesse mundo, nunca vai conseguir escolher uma cor pra parede. Não Então, vai, gente. É pra ser difícil. objetivo, o negócio o teste, O guia. o guia de cores, revela que tem aí também 25 cores. E é a curadoria que a gente pode entregar ali pra facilitar Exato. a turma que, às vezes, também... Acho que pra galera que não tem arquiteto, não tem como ter um arquiteto, um designer... Consegue já ter ali uma base para poder escolher de uma maneira mais fácil. Sim. E o próprio as eu redes esqueci de sociais, novo, né? Eu O queria dizer, aplicativo. as redes sociais são Está bem presente, convidativas. né? Tem opções, exato. vídeos, a galera vê como a Muita cor se gente. comporta ali. E esse é muito o trabalho legal. que a gente tem feito muito nas redes sociais, de ficar mostrando muitos projetos coloridos.
né? Então, o tempo todo, porque... você posta azul, mas o cara quer verde. Você posta verde, já faz rosa. E você fica ali, né? Fazendo Mas não era esse rosa, era outro rosa. É outro rosa. Então, tem que ter essa... E a gente tem que ser visual na cor, né, gente? A gente tem que ver para falar que gosta. Então, precisa ter essas referências o tempo todo, né? Sim. Bom, a gente está chegando ao fim aqui. Eu não posso perder a oportunidade de fazer perguntas que me perguntam muito para vocês, que são super técnicas e estão dentro desse mundo. Perguntas rápidas, vou fazer uma para cada um. Tá. Ai, meu Tem que responder rápido. É a primeira coisa que vem na cabeça. Não, É isso aí. Não, sim, você troca uma tinta fosca por uma acetinada? Sim. Fosco ou acetinado? Fosco. Ai, meu Deus. Eu fico tensa com isso. eu também. Melhor escolha para pintar madeira, Bruna? Esmalte. Cor e proteção. Na minha casa, usei fosco. Boa. Mas eu gosto de acetinado também, porque dá uma diferença com o fosco que usa na parede e dá uma profundidade interessante. Olha, nunca pensei assim. Texturas diferentes da mesma sempre cor. quero mimetizar. Mas é mesmo mimetizando. Você tem a mesma cor em duas texturas diferentes de tinta, você traz textura de uma outra forma, traz textura na cor. Vou pensar por aí. E ó, a gente aqui, ó, eu tô com exatamente o conjunto da mesma cor e e eu você trouxe tá aqui com essa sobreposição. olha. Ketchup hoje. Dá pra pintar azulejo? Opa. Quero pintar parede e porta no mesmo tom. Qual a melhor escolha? Eu acho que é acetinado. Eu prefiro acetinado. Eu iria pro acetinado na porta e o fosco na parede, justamente para dar essa diferença de textura. Mas agora a gente tem o fosco que limpa tudo. Então você pode tacar o fosco em tudo. Maravilhoso. E a criança Eu passando fiz a mão isso. na parede, Eu fiz cachorro. A iluminação agradece, né? Bom. Não, eu tive essa experiência de ter o acetinado nos azuis e agora o fosco sempre limpo. De longe, quando você bate o olho assim, você via aquele brilho antes, agora eu vejo tudo uniforme assim, ó. E Pra ele foto é fica bom. gostoso, Nossa, né? fica. E agora ele limpa. Aí você gosta de cor escura, aquela coisa de você esbarrar ali, ele fica manchado, fica esbranquiçado, acabou. Então, é um isso. produto Ajudou ótimo. muito. Sim. Maravilhoso. Tinta ideal pra fachada, Sil. Emborrachada, né? Mas eu tô achando que elas querem saber de cor. De cor ou de tinta? A próxima vai. vai. Ó, a próxima, então, pras duas. Ai, meu Deus. Uma cor em toda a infinidade do leque, as 2.000 cores. Escolhe uma. Ai, marrom luxo. Marrom luxo. Alinhada! A gente tá muito sintonia. machuca, gente. Né? Vocês vão amar o estúdiozinho do meu pai. vocês vão Ai, ver. quero ir lá. Gente, mais duas perguntinhas, porque eu não aguento aqui. Bruna, como você enxerga o futuro, essa evolução? 2026, 2027, como que você acha que vai ser essa evolução das cores aí? Pra onde iremos? Cores? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho visto elas desacinzentando um pouco. Porque há uns 5 anos atrás a gente viu elas começando a cinzentar muito. E agora eu vejo elas voltando a ser um pouco mais cromáticas. Então eu acho que a gente veio aí do ano passado, 2024, né? Esse ano ainda. A gente começou a ver o lilás e esse é o sinal de que os nossos cérebros estão se preparando para receber mais cores. Então eu acho que elas começam a desacinzentar levemente. Olha só, curioso. Hoje eu estava comentando um projeto que a gente está fazendo fora do Brasil. E aí a gente tem a tendência de acinzentar as cores para buscar esse lugar mais sofisticado e tal. E aí uma das nossas arquitetas falou assim, o cliente adora roxo. Olha. Adora, e é um roxo potente, super cromático. E ela fez um mood board, me apresentou e falou assim, mas a minha proposta é dessaturar esse roxo. E ela tava propondo um marrom luxo ali, sabe? Aí eu falei, não, cara, vamos respeitar. Ele gosta de cores saturadas, ele foi claro com a gente. Por que não? Ele gosta de cores Ela tem o saturadas. berinjela, que é um roxo oportunidade. maravilhoso. E tem também, no ano passado, esse ano a gente usou Sol da Meia-Noite, que é um outro roxo lindo. Tem muito roxo bonito, com muita cor dentro E o dele, roxo sabe? com verde garrafa, Lindo, por exemplo. lindo, Você leva lindo, ele para um lugar, né, mais
Mas eu acho que é isso, a gente tem medo do muito cromático também, do super saturado. E Mas é que eu gostei desse. A gente faz na cabeça já um estereótipo, né? Ai, colorido, aí você pensa no carnaval. E aí você fala, gente, não é isso, né? Então é mais esse preconceito do que. Calma, Vamos tentar. tem opções. Tipo, né? dá pra E usar sabe muita cor e funcionar super bem. E sabe uma coisa que eu falo, assim, às vezes pro cliente? O branco é muito cor. O branco, às vezes, ele é mais agressivo do que a gente trabalhar o ele colorido. fica séptico, né? E fica aquela coisa muito impactante, assim. super. Então, é isso. É tirar o preconceito, é mergulhar mesmo num universo novo. Sim. Porque dá pra ser sofisticado, dá pra ser pop, dá pra ser carnaval, dá pra ser tudo que neutro, quiser. dá pra ser calmo, com todo o leque, né? Exatamente. Dá pra cor existir em cores. É isso. Seguindo o espírito. Vamos encerrar? Não! A gente sempre sofre nesse momento. sempre. Meninas, muito obrigada. A gente adorou a participação de vocês. O Revela é um estudo muito sensível. Esse ano eu senti muito isso, a sensibilidade. Te conhecendo agora um pouquinho mais, eu pude entender o porquê que eu tive essa sensação. Então, a Silvia, enfim, a gente já tem uma longa história junto, né? Eu tenho a alegria de fazer parte desse time da Souvenir, que tem, enfim, super match com a minha pessoa, o meu trabalho. Então, eu tô muito feliz de poder ter vocês aqui no nosso Q&A Talks. E saber um pouco dos bastidores, né? Eu acho que de como chega e dessa paixão. Acho que brilha os olhos de vocês. Quando você fala de uma parte técnica, eu sou engenheira e eu tô ali numa grande indústria, referência no mundo, mas eu quero trazer a parte humana. Exato. Aí você vem com essa história de infância, essa coisa afetiva. É impressionante como o olho brilha, né? Pra gente fica mais fascinante e me dá mais vontade, obviamente, de mergulhar nessas 2.000 cores. Olha, na próxima vocês vão tomar um cafezinho e ver o painel no meio da pesquisa. Que Vocês vão delícia, lá ver nossa, ao eu tô vivo. doida pra isso. Não, muito bom, gente. Super obrigada por Obrigada terem a vocês. aceito o convite. Pra gente é muito importante. Valiosíssimo esse papo. Agradecer aos nossos parceiros, a Masco, novamente, que está aqui com a gente. A Galeria Botânica, que vai presentear. A gente sempre dá esse spoiler para vocês, as nossas convidadas. E dizer para vocês curtirem, compartilharem nosso conteúdo. E tem mais episódio por aí. É isso aí. Até a próxima. Obrigada. Então tá tudo bem ele tá triste porque ele não quer crescer? É muito bom. Porque ele pode ser criança o quanto ele quiser. É É o que eu direito falo. dele ser criança. Ah, que É sorte isso. ele falar isso. Muito bom. Ai, gente, agora eu fiquei mais tranquila. Eu achei que eu tava com problema, sabe assim? Eu falei assim, por que ele tá sofrendo?